E aí, tudo bem? Essa é a aula 1 do módulo 5. No módulo anterior, a gente acabou de falar de ideação, validação e brainstorm. Nesse módulo, a gente vai começar a colocar essas ideias mais palpáveis, tirá-las do papel. A gente vai falar aqui de prototipação e de MVP. Primeiro, o que é prototipação? O que é um protótipo? Um protótipo é um rascunho, é uma representação visual da sua ideia. Ela é a base para ajustes e para desenvolvimento. Alguns exemplos de protótipos. Vamos dizer que você esteja desenvolvendo uma solução para uma empresa de atendimento, de serviço. O que seria um protótipo disso? Poderia ser um fluxograma do atendimento, uma representação. Poderia ser um roteiro do atendimento, como que as pessoas falariam, como seria a possível reação dos clientes. Se a gente estivesse falando de um protótipo de produto, poderia ser uma maquete, poderia ser um modelo, poderia ser até alguma coisa construída com Lego, com massinha. Se a gente estiver falando de um produto digital, de um aplicativo, o protótipo poderia ser as telas desenhadas de como o cliente iria utilizar aquele aplicativo, quais seriam as passagens, né? Aonde os botões, aonde ele iria clicar, qual seria a interação. Inclusive, a gente até separou um vídeo mostrando isso. Existem protótipos de diversos tamanhos e principalmente de diversas complexidades. O importante do protótipo é que ele seja desenvolvido de uma maneira que você consiga validar e colocar em prática de forma imediata, dentro do orçamento. Um protótipo ele não pode exigir muito nem do seu tempo, nem dos seus recursos. Porque se um protótipo ficar legal, ele evolui, ele vai para o próximo nível, que é um MVP. E o que é um MVP? O MVP é uma sigla que vem do inglês e significa Minimum Viable Product, ou Produto Mínimo Viável. O MVP, ou Produto Mínimo Viável, é aquele mínimo que você precisa de solução, de criação, para que o seu cliente possa testá-lo. É uma versão limitada e ainda distante da versão final do seu produto. De alguma maneira, no MVP, o seu cliente, né, ou a pessoa que vai trabalhar em cima da sua solução, ele precisa ter contato com ela, ele precisa experimentar, ainda que numa versão reduzida. Um exemplo que eu queria trazer para vocês é esse aqui. Nós temos duas evoluções. Uma que mostra o que não é um MVP e aquilo que é um MVP. Vamos dizer que o problema seja o deslocamento, a pessoa sair de um espaço e ir para o outro. Se a gente pega o primeiro exemplo, a primeira sequência, a gente está falando de iniciar com uma roda. Só que a roda ela não é um MVP. Ela não é capaz de fazer o deslocamento, ela não consegue atender a demanda do cliente nem mesmo de forma parcial. Se a gente pega a sequência, somente na última etapa a gente tem um produto, uma entrega, que o cliente consegue interagir, experimentar e ver se ele realmente é viável, se ele realmente atende às necessidades. No entanto, se a gente pega a sequência de baixo, a gente percebe que desde a primeira ideia, desde o primeiro produto, você já consegue, de uma maneira parcial, atender às necessidades do seu cliente. Mesmo que seja com um skate, você já consegue fazer o deslocamento dele de um ponto A para um ponto B. A evolução, ao longo do tempo, vai mostrando quais são as necessidades do cliente, o que ele precisa, qual é a dor, quais são os ajustes. Tudo a partir de uma solução mínima. Então você tem o skate, o patinete, a bicicleta, a moto, até chegar no carro. Isso significa que você, para chegar num carro, você tem que partir de um skate? Óbvio que não. No entanto, é uma ideia lógica, uma sequência lógica que desde o primeiro momento que você entrega uma solução, você está efetivamente resolvendo a dor do seu cliente. Eu queria trazer aqui um outro caso, que é bem emblemático, que é o caso do EasyTaxi, aquele aplicativo de celular. Quando o EasyTaxi ele foi inventado, o MVP dele era o seguinte: uma pessoa
colocou uma plataforma online, um site bem simples, onde a pessoa inseria da onde ela estava e para onde ela ia. A pessoa do lado de cá do aplicativo, né, o usuário inseria essas informações, a pessoa do lado de cá do aplicativo, ela colhia aquelas informações, ela identificava os pontos de táxi mais próximos da onde a pessoa estava, ligava para aquele ponto de táxi e pedia que o motorista buscasse a pessoa no local de partida e levasse ela até o local de destino. Isso é a validação de uma ideia. Então, como você pode criar um MVP? Vamos trazer o caso do Pedro. Ele ideou, validou a ideia do aplicativo para auxiliar na aprendizagem dos alunos. O que seria o protótipo? Poderiam ser as cenas desenhadas das partes do aplicativo, do jogo, da interação dos alunos, assim como a gente demonstrou no vídeo, no seu material complementar. E o que poderia ser um MVP? Poderia ser já desenvolvido, né, algum aplicativo numa versão limitada, apenas com algumas perguntas e algumas respostas. Poderia ser um formulário online. Ou se ele quisesse validar, né, ou testar apenas a ideia do jogo, ele poderia criar um game, levar para a escola e verificar como seria a interação dos alunos com aquele game. Então a gente sai aí da ideação, da validação para um protótipo e para um MVP. Em algumas literaturas, em algumas referências, existe uma dificuldade de distinguir aquilo que é um protótipo daquilo que é um MVP. A gente gostaria de encerrar essa aula com uma representação bem simples e bem clara da diferença de um para o outro. Vamos pegar o lançamento de um edifício, de um prédio residencial, por exemplo. O que seria um protótipo nesse caso? Seria aquela maquete que demonstra de uma forma superficial, né, de uma forma externa, como seria aquele edifício, a área de lazer, os prédios, a garagem. O que seria um MVP nesse caso? Seria o apartamento decorado. Porque no apartamento decorado você conseguiria extrair do seu cliente as informações dentro do ambiente em que ele viveria no futuro, em que ele gostaria de morar. Isso é um MVP. O MVP exige prática. Então, na próxima aula, você vai ter a oportunidade, em cima de tudo que você já vem construindo, das ODSs, do caso do Pedro, para trabalhar na construção do seu protótipo e do seu MVP. A gente vai agora para mais um momento de prática. Você vai pegar tudo aquilo que você já construiu com base nas ODSs e principalmente a ideia que você já validou para construir o seu protótipo e o seu MVP. Lembrando que o protótipo é uma representação simples, tranquila, bem leve, que você consegue fazer de forma natural, sem demandar muito tempo, sem demandar muito recurso, ok? Se for possível, você evolui para o seu MVP e coloca ele em prática. Se de tudo o MVP for algo complicado, que demandar mais tempo ou recursos e não for possível para você nesse momento, a gente pede que você escreva esse MVP, que você detalhe com o máximo de informações possíveis e se, num segundo momento, você conseguir validar com outras pessoas, validar com o usuário real. Vai aí mais um momento de prática para você, trabalhando em cima do protótipo e do seu MVP. E eu te vejo no próximo vídeo.
Bom, você acabou aí de desenvolver o seu protótipo e o seu MVP, e eu espero que você tenha tido sucesso. Mais uma vez, o protótipo é uma representação simples do seu projeto, para que você consiga apresentar para alguém. Já o MVP é aquela versão mais elaborada, para teste, para uso. Então, na sequência, a gente vem de ideação, validação, protótipo e MVP. E vai ser sempre assim, bonitinho, sempre vai dar certo? Com certeza não. Pode ser que no protótipo ou no MVP você perceba que o seu cliente mudou, que ele já não é mais o mesmo. Ou então que ficou muito caro, que ficou inviável. Pode ser que ele não tenha se acostumado com o layout. Então, nesse momento vem a pergunta: jogo tudo fora? É claro que não. Você já caminhou, você já evoluiu dentro do processo do Design Thinking. Qual é o momento agora? É o momento de pivotar. E o que é pivotar? Pivotar é uma adaptação do português de uma palavra em inglês, to pivot. To pivot, né, ou pivotar, é girar. E o que isso tem a ver com Design Thinking? O pivotar é você girar a ideia procurando aquelas brechas ou aquilo que não deu certo, procurando alternativas e possibilidades de um novo caminho. Quando você pivota, você identifica aquilo que deu errado. Vamos dizer que o erro tenha acontecido no layout. O usuário não conseguiu mexer, não conseguiu trabalhar. Então você vai voltar para o formato, você vai voltar para o desenho do layout. Pode ser que o seu cliente tenha mudado, que o cliente que você tinha identificado lá atrás no mapa de empatia, a persona que você construiu já não é mais o mesmo. Então você vai precisar reconstruir esse mapa de empatia, trazer novamente a ideia, partindo para validação, prototipação e MVP, seguindo novamente o caminho. Então o pivotar ele é muito importante porque ele faz com que você aproveite a sua ideia. A sua ideia não se torna descartável. Você consegue levá-la adiante de uma outra maneira. E o importante também de pivotar é que você consegue perceber os erros e evitar riscos no futuro. Imagina quantas ideias que foram levadas à frente sem percorrer esse caminho de experimentação, um dos valores do Design Thinking, e lá na frente elas deram errado. Imagina o quanto não foi gasto de recursos, de materiais, de dinheiro. Tudo isso por conta de talvez uma pressa, de levar a solução à prática ou ao produto final de uma forma acelerada. Quando então pivotar? Bom, o seu MVP ele vai te dar indícios disso. Quando você colocar o seu MVP em prática, você vai testar e vai analisar quais são os resultados. O cliente usou? Ele gostou? Foi fácil? Foi dentro das expectativas? Solucionou o problema dele? Ele pagaria por aquele recurso? Quanto ele pagaria? São essas métricas que vão dizer se você está no seu caminho certo ou não. Você nunca pode perder de vista que o objetivo é sempre resolver o problema do seu cliente. A gente já falou numa outra aula que você não pode se apaixonar pelas ideias, você precisa se apaixonar pelo problema. Ele é o seu foco. Se de alguma maneira a sua ideia, o seu protótipo, o seu MVP não está solucionando uma dor, uma necessidade do cliente, ele precisa ser modificado. Beleza? Tendo então agora a ideia do pivotar, eu te pergunto, o que você mudaria no seu MVP? Quais ajustes você faria para que ele estivesse ainda mais adequado à necessidade e ao desejo do seu cliente? Eu peço agora que você tire alguns minutos e reflita, analise o seu MVP e faça as alterações que você achar necessário. A partir de agora, a gente está encerrando o nosso conteúdo, porque no módulo seguinte, no módulo 6, você vai para a prática, para construir o seu projeto pessoal. Ok? Então, se você tiver qualquer dúvida, agora é a hora de você revisar o conteúdo, de você voltar nas aulas que não ficaram tão claras, utilizar o material complementar, porque assim você vai estar preparado para construir o seu projeto pessoal.
Antes então da gente evoluir para o próximo módulo, para o módulo 6, na construção do seu projeto pessoal, vamos fazer uma última checagem de aprendizado do módulo que a gente viu agora, falando sobre prototipação, MVP e pivotagem. A gente preparou aqui no seu material complementar um checklist completo com diversas perguntas, com diversas checagens de informação, de conteúdo, para ver o quanto você conseguiu absorver desse módulo. Caso você tenha se sentido inseguro, reveja as aulas, tire suas dúvidas e também se apoie nesse material complementar. A partir de agora, como eu falei, a gente vai somente para a prática. É a construção do seu projeto pessoal. Se você tiver ainda alguma dúvida, revise as aulas, cheque o seu material complementar antes de ir para o módulo 6. Beleza? Eu tenho certeza que vai valer muito tudo isso que você já experimentou, tudo isso que você já aprendeu, para agora construir o seu desafio pessoal a partir do zero. Muito sucesso no próximo módulo e a gente se vê em breve.